Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. O primeiro tema é o tema da teoria da Constituição. Esse é um tema muito importante, né? E possível, sim, de ser cobrado nessa próxima prova, o tema da teoria da Constituição. Bom, sobre a teoria da Constituição, eu escolhi aqui alguns itens importantes possíveis de serem cobrados. Tá aqui, ó, é o neoconstitucionalismo, o transconstitucionalismo, sentidos ou concepções de Constituição e o poder constituinte. Então, vamos lá. O neoconstitucionalismo. Ora, o neoconstitucionalismo, né, gente, é um fenômeno aí do pós-Segunda Guerra Mundial, ou, como queiram aí alguns autores, né, da segunda metade do século XX em diante, que tem como objetivo estabelecer um novo modo de compreender, de interpretar e de aplicar o direito constitucional e as constituições. Quais são os marcos? Ora, o marco histórico é o Estado constitucional de direito da Europa do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos ter constituições como a da Itália, né, que vai entrar em vigor em 1948, a Constituição da Alemanha, lá, da Lei Fundamental de Bonn, de 1949, a Constituição de Portugal, de 1976, da Espanha, de 1978, entre outras aí, que vão, para um grupo de autores, é sempre bom ressaltar isso, né, estarem aí alocadas, enquadradas na perspectiva aí, de uma aplicação neoconstitucional, ou seja, dentro da lógica aí do que nós chamaríamos do fenômeno do neoconstitucionalismo. Muito bem, é claro, né, que esse fenômeno ele não é algo consensual, óbvio, né, como nenhum fenômeno jurídico, né, tem defensores e tem adversários, mas, independentemente disso, é convencional na doutrina brasileira entender aí esse fenômeno como um fenômeno que, sim, tem um lugar no Estado constitucional de direito da Europa do pós-Segunda Guerra Mundial. E aí eu cito constituições como da Itália, da Alemanha, Portugal, Espanha, né, como referências. Veja que o neoconstitucionalismo é um fenômeno tipicamente europeu, né? Ele não guarda uma relação direta, por exemplo, com os Estados Unidos da América. Muito bem. Marco filosófico. O marco filosófico é o pós-positivismo, né? Esse fenômeno aí também que tem vários autores, várias concepções, e que tem, pelo menos como traço comum, como traço básico, né, ser um fenômeno que visa superar a dicotomia, né, positivismo versus justnaturalismo. Essa é a ideia do pós-positivismo. O pós-positivismo, então, ele trabalha com uma perspectiva, né, com uma base aqui de tentativa de superação da dicotomia positivismo versus justnaturalismo. Muito bem, é claro que o pós-positivismo ele vai ter algumas características centrais, né, muito importantes. Ele visa ir além da legalidade estrita, e aí ele é um crítico dos positivismos, sobretudo os positivismos aí do começo do século XX, aqueles positivismos mais toscos, né, exegéticos, né, mesmo porque positivismo também é uma outra categoria, é um outro fenômeno que tem várias correntes dentro dele, né? Enfim, atualmente nós temos positivismos extremamente sofisticados, né? O positivismo exclusivista, inclusivista, né? Enfim, não vou entrar no mérito disso, mas o pós-positivismo visa superar determinadas doutrinas do positivismo mais toscas, mais exegéticas, né? Então, ele visa ir além da legalidade estrita. Ele entende que a legitimidade do direito não está adstrita só à legalidade. Que nós precisamos de outros componentes, né,
de outros requisitos para que o direito seja legítimo, e não só a legalidade estrita, né? Muito bem. Agora, ele, por outro lado, ele também é um crítico do justnaturalismo. Por quê? Porque ele vai além da legalidade estrita, mas ele não desconsidera o direito posto, ele não desconsidera o direito positivo. Ele entende que nós devemos resolver os problemas, as mazelas do direito positivo, dentro do próprio direito positivo, sem recorrer, né, ao que nós chamamos de categorias metafísicas, né, sem recorrer ao direito natural, a essa ilusão do direito natural, ou seja, essa ideia ilusória de que existe um direito acima do direito positivo, que paira sobre o direito positivo, que advém da natureza humana, né, do homem em virtude de ser homem. Enfim, o pós-positivismo vai dizer não. Tá? Nós temos que criticar o positivismo, sobretudo correntes mais conservadoras, aí, mais básicas, aí, exegéticas do positivismo, mas nós vamos resolver o problema do direito positivo dentro do próprio direito positivo, né? Sem recorrer a categorias metafísicas ilusórias como as do direito natural. O pós-positivismo, então, ele é um fenômeno aí que não abraça essa perspectiva aí do direito natural. Muito bem, né? E aí, para isso, ele propõe uma reaproximação entre o direito e a moral, entre o direito e a ética, entre o direito e a justiça, né? Portanto, ele entende que nós podemos resolver os problemas do direito positivo, tá? Trazer aí legitimidade para o direito positivo, mas isso aí vai ser feito dentro do próprio direito positivo, com uma reaproximação, por exemplo, entre direito e moral, direito e ética, direito e justiça, né? E sem a necessidade de recorrer a categorias metafísicas como a do direito natural. Muito bem, tem um marco aí do neoconstitucionalismo, né, o que nós chamamos de pós-positivismo. Bom, nós temos também um marco teórico, né, um conjunto aí de teorias que dizem respeito à força normativa da Constituição, à expansão da jurisdição constitucional, sobretudo na Europa, né? E isso vai também impactar o Brasil. A jurisdição constitucional se empodera, né? Os tribunais constitucionais na Europa se empoderam, no Brasil também, o STF, nem se fala, né? Enfim, vocês obviamente sabem disso, como o STF se empoderou aí nos últimos 30 anos do Brasil. Então, um marco teórico é um conjunto de teorias que envolvem a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e também novos métodos de interpretação, né? Uma nova hermenêutica, chamada hermenêutica constitucional, também fazem parte aí do aparato teórico do fenômeno do neoconstitucionalismo. E o neoconstitucionalismo, né, gente, ele tem grandes características que podem ser cobradas na prova. Quais são as 6 grandes características do neoconstitucionalismo? Ora, primeira, a Constituição como centro do ordenamento. A Constituição, ela sai do quarto, ela sai da cozinha e vai para a sala, né? Ela sai do underground e vai para a superfície. A Constituição passa a ser o centro do ordenamento jurídico. Ou seja, nós temos um movimento de constitucionalização de todo direito. Todo direito se constitucionaliza, né? Por isso que se fala em direito civil constitucional, direito penal constitucional, direito processual penal constitucional, direito processual civil constitucional, no modelo constitucional do processo. Por quê? Porque há uma invasão das normas constitucionais, né? Ricardo Guastini, da Itália, fala na invasão da Constituição dentro do sistema jurídico. Tudo se constitucionaliza. Então, a Constituição passa a ser o centro do ordenamento, o locus do ordenamento jurídico, né? Daí a ideia de ubiquidade constitucional. Daí a ideia, né, de filtragem constitucional. Qualquer norma tem que passar pelo filtro da Constituição. Daí a ideia de interpretação conforme a Constituição, né? É típica desse fenômeno. Ou seja, qualquer norma só tem sentido se for interpretada conforme a Constituição. Só se mantém no ordenamento se for interpretada conforme a Constituição. Muito bacana essa ideia da Constituição como centro do ordenamento. A segunda característica é a força normativa da Constituição, né? A Constituição deixa de ser um documento meramente político para ser efetivamente jurídico. A ideia da força normativa da Constituição está lá no marco teórico, mas aparece também como característica do neoconstitucionalismo. A terceira é a busca pela concretização de direitos fundamentais, tendo como base a dignidade da pessoa humana.
Claro, depois dos horrores do Holocausto, né, depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, a dignidade da pessoa humana passa a ser, dentro de alguns ordenamentos jurídicos, uma norma matriz, um núcleo axiológico, né, uma norma com eficácia radiante, né, que irradia, que emana por todo o sistema, uma correia de interligação entre todas as outras normas presentes na Constituição e também na legislação infraconstitucional. Então, ela ganha uma centralidade aí muito importante. Então, nós temos uma busca por concretização de direitos fundamentais, tendo como base a dignidade da pessoa humana. Temos também uma quarta característica, que é a característica da judicialização da política e das relações sociais, né? Ou seja, temos um deslocamento de poder do legislativo e executivo para o judiciário. O judiciário passa a ser protagonista de ações que ele não era há 30, 40 anos atrás, nem no Brasil e nem na Europa. O judiciário ele se empodera, né? Daí a ideia do judiciário passar a interferir em políticas públicas, daí a ideia do ativismo judicial frente a omissões do legislativo, do executivo. O judiciário assume funções de protagonismo que ele não tinha há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, em inúmeros ordenamentos jurídicos, né? Daí a expansão que eu já citei também da jurisdição constitucional e dos tribunais constitucionais. Muito bem. No Brasil nós temos aí, né, súmula vinculante, repercussão geral do recurso extraordinário, a nova teoria dos precedentes do CPC de 2015, entre outras atuações aí, né, do Poder Judiciário, sobretudo interferindo em políticas públicas, numa perspectiva ativista, que demonstram que estamos diante de uma perspectiva de judicialização da política e das relações sociais como um todo, né? A quinta característica é a reaproximação entre direito e moral, direito e ética, direito e justiça e direito e filosofia. Isso é muito comum aí no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, essa perspectiva do neoconstitucionalismo, ter essa característica forte de trabalhar com uma perspectiva de leitura moral da Constituição, de moralismo jurídico. Às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Alguns autores, como Lenny Streck, criticam, né, o radicalismo, aí, a exacerbação do moralismo jurídico, o perigo disso, né? Mas estão aí dentro das características do neoconstitucionalismo. E a última é uma nova teoria da norma. A norma jurídica se modifica com o neoconstitucionalismo, nós temos um reconhecimento da força normativa dos princípios, né? Os princípios passam a ser tão normas jurídicas quanto as regras. E aí tem autores como Ronald Dworkin, com textos como Modelo de Regras 1, em 1967, Modelo de Regras 2, em 1972, né, 5 anos depois, e Roberto Alexis, com a sua teoria dos direitos fundamentais, entre outros, né? Então, nós temos um reconhecimento da força normativa dos princípios, os princípios passam a ser tão normas quanto as regras. Temos também uma nova teoria das fontes, com o judiciário participando de forma mais ativa da criação do direito, da produção do direito, e uma nova teoria da interpretação, né? Nós temos novos métodos de interpretação, uma nova hermenêutica, né, chamada nova hermenêutica constitucional, e, é claro, os métodos clássicos continuam a existir, né? O método literal ou gramatical, né? O método sistemático, o método teleológico ou finalístico, o método histórico, né? Mas, além desses métodos, nós vamos ter novos métodos de interpretação, uma nova hermenêutica constitucional, com o uso, por exemplo, da tópica, das teorias da argumentação, do princípio da proporcionalidade, da ponderação entre normas, da metódica normativa estruturante, né? Um autor muito famoso, Friedrich Miller, por exemplo, da teoria da integridade, de Ronald Dworkin, da hermenêutica filosófica, de Hans-Georg Gadamer, entre outros, aí, do método hermenêutico concretizador, de Konrad Hesse, enfim. Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, uma nova hermenêutica. Interpretar e aplicar normas jurídicas não é mais apenas uma perspectiva aqui de atuação da hermenêutica clássica, né? Não é só o método literal ou gramatical, o método finalístico, né, o teleológico, o histórico e o sistemático. Aqueles métodos clássicos derivados de Friedrich Carl von Savigny, né, lá do século XIX. Não. A interpretação do direito se sofistica. Nós passamos a trabalhar com uma gama
né, com uma série de outros métodos de interpretação que vão muito além dos métodos clássicos. Bom, um outro tema bacana é o transconstitucionalismo, né? Transconstitucionalismo derivado aí do Brasil, de um autor muito famoso chamado Marcelo Neves, professor titular da UNB, que tem um livro, inclusive, com esse nome, Transconstitucionalismo. Né? O que é o transconstitucionalismo? Se aparecer na prova. Ora, é o entrelaçamento de ordens jurídicas diversas em torno dos mesmos problemas de natureza constitucional. Ou seja, quando ordens jurídicas diversas, diferenciadas como a ordem jurídica interna, a internacional, a transnacional, a supranacional, ou seja, ele ocorre quando ordens jurídicas diversas, diferenciadas, passam a enfrentar concomitantemente, né? Ao mesmo tempo, os mesmos problemas de natureza constitucional, as mesmas questões de natureza constitucional. Então, essa que é a ideia aí do transconstitucionalismo. Muito bem. Tá? Sentidos ou concepções de Constituição. Poxa, aqui é um tema fantástico, né? Sentidos ou concepções de Constituição pode aparecer na prova. Nós vamos ter o sentido sociológico, que tem como autor central o Ferdinand Lassalle, né? Que vai escrever lá no século XIX o sentido sociológico, mais ou menos em 1863, né? A ideia de que a Constituição deve ser entendida como os fatores reais de poder que regem uma sociedade. Né? Ou seja, a Constituição não é aquela folha de papel, tá? Que ele chama de Constituição folha de papel. A Constituição folha de papel ela sucumbe, tá? Diante da Constituição real. O que é a Constituição real? O que é a verdadeira Constituição? Ora, são fatores reais de poder que regem a sociedade, como fatores econômicos, por exemplo, fatores militares, fatores religiosos. Então, a Constituição mesmo, por excelência, são fatores de poder que regem a sociedade. Muito bacana isso, né? E a Constituição escrita, né, o Lassalle vai chamar de Constituição folha de papel. Ela, num primeiro momento, pode até ter uma certa equivalência com a Constituição real, mas ela tende a sucumbir diante da Constituição real, ser engolida pela Constituição real, por fatores reais de poder que vão realmente reger a sociedade. E não aquilo que está escrito na folha de papel. Perfeito? Nós temos um sentido político, né, de Carl Schmitt, aí já no século XX, a Constituição são as decisões políticas fundamentais do povo. Constituição é aquilo que o povo decide politicamente, né? São as decisões políticas fundamentais do povo. Ou na prova pode aparecer também o termo poder constituinte, que o poder constituinte está alocado no povo, né? Então, a Constituição são as decisões políticas fundamentais do povo ou do poder constituinte. É o conceito decisionista aí de Carl Schmitt. Nós vamos ter o conceito, ou a concepção, ou sentido aqui jurídico, aí deriva de Hans Kelsen, né? Ou mesmo de Conrad Hess. Hans Kelsen com a teoria pura do direito, Conrad Hess com a força normativa da Constituição. Ambos vão dar uma ênfase na perspectiva jurídica, a Constituição como uma norma prescritiva de dever ser, que vincula condutas e rege o Estado e a sociedade. Isso juridicamente, né? Então, a ênfase não é sociológica, a ênfase não é política, a ênfase é jurídica. Muito interessante dessa ênfase. E tem um sentido cultural lá do Peter Heberner. A Constituição é produto da cultura. A Constituição ela é um produto da cultura, um espelho, ela é um retrato de uma época, de um determinado Estado, de uma determinada sociedade. Então, por isso ela é produto da cultura, ela é reflexo, ela é espelho de uma época, de um determinado Estado, de uma determinada sociedade. Né? A ideia de que a Constituição ela é determinada, sim, pela cultura de um determinado momento histórico-social. Agora, claro, que ela, apesar de ser determinada pela cultura, ela também determina a cultura. Né? Aqui é um movimento dialético. Né? Ela também produz cultura a partir dela. Ela também tem a capacidade de transcendência de contextos. Né? Muito bem, mas ela é um produto da cultura. Perfeito? Para Peter Heberler, para o sentido cultural, não há dúvida disso. Bom, um outro tema bacana é o poder constituinte. Né? Nós vamos ter aí um grupo interessante de poderes constituintes. Nós vamos ter o poder constituinte originário, aquele que cria a Constituição, que elabora a Constituição. Né? Nós vamos ter o poder constituinte derivado reformador, aquele que reforma a Constituição, que altera, né, a Constituição, e aí nós vamos ter no Brasil a reforma via revisão.
está lá no artigo 3º do DCT, já ocorreu em 1994, né? A revisão constitucional, que teve como limites aí um limite temporal, ela só poderia ocorrer após 5 anos de promulgação da Constituição, e limites formais, né, seria em sessão unicameral e com quórum de maioria absoluta para aprovar emendas de revisão, e foram aprovadas só 6 emendas de revisão, lá em 1994. Com base no texto atual, não há como ter uma nova revisão constitucional. Impossível, porque a revisão prevista no artigo 3º do DCT já foi realizada. Paciência, né? Só foram aprovadas 6 emendas de revisão, e a outra modalidade aí de poder constituinte derivado reformador é a via emendas constitucionais, do artigo 60 da Constituição, né? Que tem lá os limites formais, limites circunstanciais e limites materiais explícitos, no artigo 60, parágrafo 4º, as cláusulas pétreas, e os implícitos, né? Então, as emendas constitucionais têm limites formais, por exemplo, artigo 60, inciso 1, 2, 3, a forma pela qual uma PEC pode ser apresentada, presidente da República, 1/3 de deputados, 1/3 de senadores, ou mais da metade das assembleias legislativas com um quórum de maioria relativa ou maioria simples em cada uma delas. Vejam que o povo não tem legitimidade para apresentar PEC, segundo a corrente majoritária. Tá? O José Afonso da Silva até defende que sim, mas o povo não tem. É interessante que em 2019 o Supremo Tribunal Federal vai dizer que, no âmbito de constituições estaduais, havendo previsão na Constituição Estadual de legitimidade para o povo, né, legitimidade popular, tá, de iniciativa popular de PEC, o povo pode apresentar, desde que haja previsão na Constituição Estadual. Mas na Constituição Federal, na Constituição da República Federativa do Brasil, não há essa previsão. Então, o povo não tem legitimidade para apresentar PEC. Perfeito? Esse é o posicionamento do STF e da corrente majoritária na doutrina. Nós temos também limite formal, a emenda constitucional para ser aprovada, a PEC vai tramitar lá em 2 turnos, nas 2 casas, sempre exigindo 3/5 de votos para ser aprovada. Nós temos um outro limite formal bacana, né? Que, uma vez aprovada em 2 turnos, nas 2 casas, com 3/5 de votos, ela vai ser promulgada pela mesa da Câmara e mesa do Senado. Então, tem que ter as 2 mesas. Aqui não pode ser a mesa do Congresso Nacional. Para emenda constitucional, não pode. A revisão constitucional até foi mesa do Congresso Nacional, mesmo porque era sessão unicameral. Mas, no que diz respeito à emenda constitucional do artigo 60, está lá, claro, artigo 60, parágrafo 3º, mesa da Câmara e mesa do Senado. Né? Não há sanção ao veto do presidente aqui. É muito fácil isso, né? Então, logo aprovado em 2 turnos, 2 casas com 3/5 de votos, vai direto para a promulgação aí da mesa da Câmara e mesa do Senado. Muito bacana. Outro limite formal é que, se a proposta de emenda constitucional for rejeitada ou prejudicada, ela só pode ser reapresentada na próxima sessão legislativa, no próximo ano legislativo. A forma pela qual uma PEC rejeitada ou prejudicada pode ser reapresentada é só no próximo ano legislativo. Ano legislativo que começa sempre em fevereiro, né? É sempre bom lembrar que janeiro ainda é ano legislativo anterior. Artigo 60, parágrafo 5º, limite formal. Um limite circunstancial muito bacana, né? Nas circunstâncias de estado de sítio, estado de defesa de intervenção federal, a Constituição não pode ser emendada. Nós, inclusive, tivemos intervenção federal no estado do Rio de Janeiro em 2018, e aí não tivemos emenda constitucional em 2018, né? Então, o presidente Michel Temer decretou intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, foi de fevereiro até dezembro de 2018, né? E nós não tivemos emenda constitucional aí, ó, limite circunstancial, artigo 60, parágrafo 1º. E os limites materiais, as famosas cláusulas pétreas, não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. E aí tem a forma federativa, o voto direto secreto universal e periódica, a separação de poderes e os direitos individuais. As cláusulas pétreas são limites materiais explícitos. Tá? Muito bacana, né? Desses aí é sempre bom lembrar do 60, parágrafo 4º, inciso 4. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento claro, né, de que cláusulas pétreas não são só as normas do artigo 5º. Ou seja, existem sim outros direitos fundamentais no decorrer da Constituição que podem ser entendidos como cláusulas pétreas. Elas não estão fixas ou presas no artigo 5º. É sempre bom lembrar isso, né? E além desses limites materiais explícitos no artigo 60, parágrafo 4º, as cláusulas pétreas explícitas, nós vamos ter também limites materiais implícitos. Implícito na obra do PCO,
Tá? Por exemplo, o Ministério Público não pode ser abolido ou usurpado da Constituição, à luz aí do sistema que vai do artigo 127 ao 129. Então, nós podemos entender como cláusula pétrea implícita. Além da Defensoria Pública também, aí do 134, além de outras normas, por exemplo, princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Pega lá o artigo 1º, inciso 3, dignidade da pessoa humana. Será que nós podemos abolir? Bernardo, não tem nada proibido de forma expressa, de forma explícita. Tudo bem, mas nós vamos chamar de limite material implícito. Então, não existem só limites materiais explícitos, existem também limites materiais implícitos. Tá? Muito bem, matérias que não podem ser abolidas aí, né, por uma interpretação da Constituição, da obra do PCO, embora não esteja expresso lá que não pode abolir. Muito bem. Além disso, nós temos o poder constituinte derivado decorrente, né, que é o poder dos Estados-membros de elaborarem as constituições estaduais e, atualmente, também de reformarem as constituições estaduais. Basta que você observe o artigo 11 do ADCT e o artigo 25 da Constituição. Muito bem. Existem limites ao poder constituinte derivado decorrente, que envolve os Estados-membros na época, né, de elaboração das constituições estaduais, hoje na reforma das constituições estaduais. Claro, nós temos princípios da Constituição da República Federativa do Brasil que podem aparecer na prova, que são limites. Nós vamos ter os princípios sensíveis, os princípios extensíveis e os princípios estabelecidos. São limites aí para o poder constituinte derivado decorrente, né? Atualmente, para a reforma das constituições estaduais. E lá em 89, 90, para a elaboração das constituições estaduais no âmbito aí do poder constituinte derivado decorrente, né? Ou só decorrente, como queiram. Muito bacana. Bom, nós temos ainda o poder constituinte chamado de transnacional ou supranacional, que é aquele poder constituinte que visa fazer uma Constituição para vários estados nacionais que já são dotados de Constituição. Então, é a ideia de uma Constituição transnacional ou supranacional, tá? Feita por um poder constituinte supranacional. Ele visa elaborar uma Constituição para vários estados nacionais que já são dotados de constituições. Então, é uma Constituição supranacional, que vai reger aqui uma série de estados nacionais que já vão ter suas próprias constituições nacionais. Então, eles vão ter as constituições nacionais deles, interna deles, e, conjuntamente com ela, uma Constituição supranacional. Então, é a possibilidade de uma Constituição para reger vários estados nacionais que já têm suas próprias constituições. Daí a ideia de ser uma Constituição aqui, ó, supranacional, que vai reger aí estados nacionais que já são dotados de suas constituições nacionais. Cada um deles aqui, ó, já tem suas constituições. E quem iria fazer uma Constituição supranacional? Para vincular condutas, né, ao lado das constituições nacionais que já existem dentro dos estados nacionais. Ora, um poder constituinte supranacional ou transnacional. Bernardo, tem exemplo? Tem. O exemplo atual do direito comunitário, né, da União Europeia, ainda em processo de desenvolvimento, claro, né, a última Constituição ou Tratado Constitucional, como queiram, foi de 2007, o Tratado de Lisboa, né, ainda em processo de aceitação, né, de referendo pelos vários estados nacionais da União Europeia, que têm suas constituições internas, as constituições nacionais, e que seriam, portanto, também regidos por uma Constituição supranacional. Muito bacana, né? É claro que ninguém coloca o revólver na cabeça aqui dos estados nacionais, né, e obrigam eles a fazer isso, a serem regidos também por uma Constituição supranacional, além das constituições nacionais que já existem dentro desses estados nacionais. Perfeito? Que já regem eles, já conduzem eles. Não, é uma opção dos estados nacionais. Eles aqui entendem que devem se unir, né, devem aqui trabalhar por uma perspectiva de um direito comunitário, e que não é o direito interno, né, e nem o direito internacional público,
tradicional das organizações internacionais clássicas, e então eles falam, não, vamos nos unir em um bloco e vamos ter uma Constituição supranacional nos regendo, além das constituições nacionais de cada Estado nacional, que já regem esses Estados nacionais. Então, nós temos aí, né, uma dualidade de constituições. Muito interessante, né? Claro, permitida, né, autorizada pelos próprios Estados nacionais que estão dentro dessa perspectiva comunitária e que acham que é o melhor para eles estarem dentro dessa comunidade, tá? Serem regidos aí também por uma perspectiva de direito comunitário. E quem não quer, não fica, né? Por exemplo, a Inglaterra, com o Brexit, né, em 2019, saiu fora. Tá? Não quero continuar na União Europeia, não quero ser regido pelas bases da União Europeia, não me interessa, ok, tchau, pulou fora. Tá? Mas ainda existem lá, né, 27 Estados nacionais e a ideia é essa, eles terem, além das constituições nacionais, uma Constituição também supranacional para os vincular, os reger. Muito bem, mas isso ainda está em processo de desenvolvimento. Agora, o nome do poder constituinte que vai criar essa Constituição supranacional ou transnacional é chamado de poder constituinte supranacional ou transnacional. Se aparecer na prova, é isso. Muito bem. E nós temos ainda um outro poder constituinte, ao lado do originário, do derivado reformador, do derivado decorrente e do supranacional ou transnacional, que é um que caiu, inclusive, recentemente na prova de 2018, né, do Ministério Público do Rio de Janeiro, é sempre bom lembrar, que é o chamado poder constituinte difuso, aquele que, para alguns autores, é o poder constituinte encarregado de produzir mutações constitucionais, né? Dentro daquela lógica mais clássica de que a mutação constitucional é fruto aí desse poder constituinte difuso. Eu até sou um crítico, no meu livro, desse termo, mas a prova do Rio de Janeiro, do MP de 2018, usou esse termo e pode usar de novo. Então, fique atento ao termo poder constituinte difuso, aquele encarregado aí de elaborar e produzir as mutações constitucionais. E é sempre bom lembrar, né, em termos clássicos, pelo menos, o que é a mutação constitucional. Ora, é aquela que ocorre quando o texto da Constituição continua o mesmo, literalmente, gramaticalmente, porém esse texto é reinterpretado em virtude de novas realidades sociais. Ele é reinterpretado em virtude de novos contextos, né? Daí a ideia de mutação constitucional. Muito bem, né? Estou dizendo que eu concordo com essa ideia, tá? Eu até sou um crítico dela, acho ela extremamente perigosa, né? Mas essa é a perspectiva adotada aqui em 2018, na prova do MP do Rio de Janeiro, e, enfim, está aí o termo poder constituinte difuso, pode aparecer novamente, né? Aí, que produz aí o que nós chamamos classicamente, aí, com todas as vendas, nós chamamos de mutações constitucionais. E é sempre bom lembrar, né, que uma Constituição, então, ela tem vários modos de se alterar, se modificar. Tá? Nós temos aí a nossa Constituição de 1988, nós temos lá o poder constituinte derivado reformador, atualmente não tem mais condições de revisão, né? Então, nós temos as emendas constitucionais do artigo 60, que eu acabei de revisar e trabalhar com vocês aqui, né? As emendas constitucionais do artigo 60, com seus limites. Nós temos também a possibilidade, não da alteração formal via emendas constitucionais, mas da alteração informal via mutação constitucional, né? Que é diferente. Então, o poder constituinte derivado reformador está lá com as emendas constitucionais, uma alteração formal da Constituição. E aí o poder constituinte difuso vem com a mutação constitucional, que é uma alteração, só que informal, porque o texto da Constituição continua o mesmo, literalmente, gramaticalmente, o que muda é a interpretação desse texto, na lógica da mutação constitucional. Então, o poder constituinte difuso, ele teria aí, né, o condão aí de fazer, através de mutações constitucionais, alterações também da Constituição, só que informais, né? Porque o texto, a forma continua a mesma, o texto continua o mesmo. O que muda é a interpretação do texto. É a forma como esse texto é interpretado e aplicado. Aí nós temos vários exemplos aí
no Supremo Tribunal Federal nos últimos 30 anos dessa perspectiva. E mais, além do poder constituinte difuso via emendas constitucionais, tá? E do poder constituinte, além do poder constituinte derivado reformador via emendas constitucionais e do poder constituinte difuso via mutação constitucional, ainda existe uma outra forma de mudar a Constituição que pode ser cobrada na prova. Né? Qual é a outra forma? Ora, a outra forma é via Tratado Internacional de Direitos Humanos, que passar pelo mesmo procedimento da emenda constitucional. Né? Eles integram aí a ideia do bloco de constitucionalidade, os TIDH, que forem aprovados com o mesmo procedimento aí das emendas constitucionais, nos termos aí do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que é outra forma de alterar a Constituição. Né? Então, não é só emenda constitucional, poder constituinte derivado reformador, ou mutação constitucional, poder constituinte difuso. Nós temos também aqui a possibilidade de alteração pelo artigo 5º, parágrafo 3º, os tratados internacionais de direitos humanos que passarem por procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º. Tá? Esses tratados internacionais, eles, se forem aprovados em 2 turnos, nas 2 casas, com 3/5 de votos, eles vão entrar como norma constitucional equivalente à emenda constitucional. Não é emenda constitucional, mas é norma constitucional equivalente a ela. Então, muda a Constituição também. E aqui muda formalmente, né? Igual a emenda constitucional, alteração formal. Então, para alteração formal, nós temos o poder constituinte derivado reformador via emenda constitucional e o TIDH que passar pelo procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que é o mesmo procedimento da emenda constitucional. Também a alteração é formal. Né? Muda a Constituição também, igual a emenda constitucional. Tá? E a alteração informal, né? Aí sim é o poder constituinte difuso via mutação constitucional para a clássica doutrina que aprova. Muito bem. E aí, então, fizemos uma revisão muito bacana, né, sobre pontos de teoria da Constituição que fatalmente podem aparecer na